a loira que pediu carona. Era quase 3 da madrugada quando o taxista voltava para casa, cansado, com os olhos ardendo depois de uma noite longa e pouco lucrativa. A Via Dutra estava estranhamente vazia. O asfalto parecia mais escuro do que o normal, como se engolisse a luz dos postes. Foi então que ele viu a mulher. Ela caminhava devagar pelo acostamento, contra o sentido do vento, como se não sentisse o frio daquela madrugada. Era alta, muito pálida, loira, vestida com roupas claras que pareciam brilhar levemente sob os faróis do táxi. O motorista diminuiu a velocidade. Algo naquela cena lhe causou um arrepio imediato, um desconforto que não soube explicar. Ele baixou o vidro e fez sinal com os dedos. Moça, a senhora está perdida. Ela virou o rosto devagar. O olhar era vazio, profundo demais. Ainda assim, respondeu com uma voz suave, quase triste. Sim, você poderia me levar até o bairro 31 de Março, na Avenida Sebastiana Cobra. O motorista hesitou por um segundo. Aquela estrada era conhecida por acidentes fatais. Mas a consciência falou mais alto. Claro, entre. Não vou deixar você sozinha aqui de madrugada. Ela entrou no banco de trás. O carro ficou imediatamente gelado. O taxista sentiu um frio subir pela coluna, como se tivesse aberto uma porta invisível para algo errado. Durante o trajeto, conversaram pouco. A mulher falava baixo, pausadamente, como se cada palavra exigisse esforço. Eu bati o carro na Dutra, disse ela, olhando fixamente para o retrovisor, mas sem encarar o motorista. Foi grave? Perguntou ele, tentando quebrar o clima pesado. Quando saí para chamar o guincho, o carro já tinha sido rebocado. A forma como ela disse aquilo era estranha. Não parecia surpresa, nem raiva, apenas resignação. O motorista tentou puxar mais assunto, mas ela ficou em silêncio. O rádio começou a chiar sozinho. O relógio do painel piscou e apagou por alguns segundos. O taxista engoliu seco e acelerou um pouco mais. Finalmente chegaram ao endereço. A casa era antiga, com muros altos e um portão de ferro escuro. Ela desceu, agradeceu com um sorriso melancólico e ficou parada diante do portão, esperando alguém abrir. O motorista, inquieto, não esperou. Pensou na esposa acordada em casa, preocupada. Deu partida e foi embora, com a sensação estranha de que algo não estava certo. Na manhã seguinte, ao limpar o carro, encontrou um RG preso no carpete do banco de trás. O nome chamou sua atenção. Ana Beatriz dos Santos. A foto era dela. O mesmo rosto pálido, o mesmo olhar vazio. Sem pensar duas vezes, decidiu devolver o documento. Chegando à casa, bateu palmas. Uma senhora idosa abriu o portão lentamente. Pois não? Bom dia, eu sou o taxista que trouxe sua neta ontem à noite. Ela esqueceu o RG no meu carro. O sorriso da senhora desapareceu. Neta, murmurou ela, com a voz trêmula. A Ana, não é aqui que ela mora. A senhora ficou imóvel, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. É a casa dela, mas todos nós a chamávamos de Bia. O motorista mostrou o RG. A senhora levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Meu Deus, senhor, isso não é possível. Como assim? Ela respirou fundo, quase sem forças para falar. Minha neta morreu na Dutra, ontem de madrugada. O carro dela bateu. Ela não resistiu. Foi velada hoje cedo. O taxista sentiu o coração disparar. Tentou rir, achando que era um engano. Deve haver algum erro, eu falei com ela. Ela estava viva. A senhora balançou a cabeça lentamente. Não havia erro algum. Se quiser, vá ao cemitério do centro. Lá está o túmulo dela. O dia passou arrastado. O taxista não conseguiu trabalhar direito. Cada passageiro parecia distante, cada rua mais escura. À noite, decidiu tirar a prova. Precisava saber a verdade. No cemitério do centro, o silêncio era pesado. As árvores rangiam com o vento, e os túmulos pareciam observá-lo. Ele encontrou o local indicado. Quando leu a lápide, suas pernas quase cederam. Aqui jaz Ana Beatriz, mãe zelosa, filha amorosa, neta dedicada. A data da morte era de 3 dias antes. Um arrepio gelado percorreu seu corpo. O mesmo frio daquela noite voltou, mais intenso. Então, algo chamou sua atenção. Sobre o túmulo,
cuidadosamente dobrado, estava um lenço claro, igual ao que ela usava no banco de trás do táxi. E naquele instante, ele ouviu um sussurro atrás de si. Obrigada por não me deixar sozinha. O motorista virou-se em pânico. Não havia ninguém. Desde aquela noite, dizem que, nas madrugadas frias da Via Dutra, alguns taxistas ainda veem uma mulher loira caminhando pelo acostamento, esperando uma última carona para casa. O caminhoneiro do além. Rodovia Presidente Dutra é uma estrada federal que atravessa o leste de São Paulo e o sudoeste do Rio de Janeiro. Além de ser um ponto importante na malha viária do Brasil, também foi palco de acidentes envolvendo figuras de destaque, como o presidente JK. A história que vocês vão ler agora, no entanto, pertence a um homem comum, um caminhoneiro que, em uma viagem de São Paulo a Aparecida, viveu uma experiência misteriosa, algo que talvez nem pertença a este mundo. Era o ano de 1998 e o caminhoneiro Dalcides já acumulava 20 anos de estrada. Ao longo de sua carreira, nunca havia enfrentado problemas que fugissem do campo material. Para ele, as madrugadas se resumiam a esquentar a comida, tomar banho no posto e dormir, quando não precisava fazer alguns reparos mecânicos noturnos. Eventos do plano espiritual, como assobios inexplicáveis ou vozes vindas do acostamento, eram coisas que jamais haviam cruzado o seu caminho. No dia em que esta história aconteceu, algo estranho havia ocorrido com o caminhão de Dalcides. Porém, ele só contaria esse episódio semanas mais tarde a um companheiro de estrada, durante uma parada no posto São Cristóvão, alguns meses depois. De acordo com o relato, Dalcides transportava no dia uma carga de bolachas e seguia seu trajeto normalmente quando ouviu um barulho estranho vindo da parte traseira do caminhão. Ele estava no quilômetro 143, sentido Vista Verde, e parou no acostamento para verificar o barulho. Mas, quando olhou no retrovisor para verificar o trânsito antes de abrir a porta, viu um homem acenar e gritar do ponto da Pássaro Marrom. Bom dia, amigo. Você poderia me dar uma carona? Um Dalcides então desceu para conversar com o homem. Bom dia. O que aconteceu? Bati o caminhão em Jacareí e preciso chegar à sede da transportadora, em Aparecida, respondeu o desconhecido. Pode subir, estou indo para lá. Mas você vai precisar dirigir. Tudo bem. Estou muito cansado. Tudo bem. Dalcides não hesitou em ajudar o companheiro, pois era costume entre os caminhoneiros socorrer os colegas com problemas no trecho. Afinal, um dia poderia ser ele a precisar de ajuda. O caminhoneiro em apuros sentou-se no banco do motorista e logo deu partida na carreta, enquanto Dalcides se acomodava no banco de trás. O caminhão começou a rodar e o condutor começou a narrar o próprio acidente, mas Dalcides não tardou a adormecer. Ao acordar na manhã seguinte, Dalcides sobressaltou-se ao perceber que estava sozinho, parado no mesmo lugar, com o motor do caminhão ainda ligado. Leia também Lendas Urbanas da Via Dutra. Ele também contou aos colegas na mesa que ficou intrigado naquele dia. Desde então, tentou obter respostas para tentar entender o que aconteceu. Porém, como não era homem de superstições, preferiu acreditar que tudo isso poderia ser fruto de sua imaginação ou do excesso de trabalho, e deixou para lá. O garçom do posto, que também ouviu a conversa, comentou do balcão. Você não foi o primeiro. Já ouvi essa história outras vezes. Mas alguém já encontrou esse homem? Perguntou Dalcides curioso. Sim, outros caminhoneiros também relataram a mesma história. Dizem que é a alma penada de um senhor que bateu o caminhão em um ônibus da aviação Cometa e costuma vagar pela estrada, concluiu o garçom. Dalcides terminou sua refeição e retomou a sua viagem. Porém, a partir daquele dia, sempre que passava por Aparecida, fazia uma prece a Nossa Senhora pedindo proteção contra espíritos errantes. O mistério da árvore. Esta história aconteceu de verdade com duas estudantes de medicina veterinária da UFFS. Elas eram amigas de longa data, de pais e avós vizinhos. De porta, viveram sempre unidas, ligadas, pareciam até irmãs. Diziam todos. Brincaram juntas, cresceram juntas. Estudaram, juntas para passar no curso de medicina veterinária. As amigas mudarão-se para a cidade de Realeza, com todo o turbilhão de novidades que uma graduação oferece, novos professores, novas pessoas, tudo novo para envolver uma amizade antiga. A própria universidade estava recém-instalada no campus, definitivo, com alguns lugares ainda em construção. Nos meses que seguiram, uma das moças começou a
apresentar uma mudança de comportamento. Ela fez novas amizades, ia em festas e encontros, quase sempre sem a presença da outra. Esse distanciamento foi se alargando com o passar do tempo, de modo que, no segundo ano de graduação, aquela moça viu sua grande amizade resumir-se a cumprimentos secos e mínimos. Um dia, enquanto ela esperava o ônibus sozinha, uma garota aproximou-se, conversou longamente, viu que tinha muito em comum com ela e notou que a amizade é algo que sempre deve ser cultivado e, quando se esquece e ignora, acaba por morrer. Nos dias que se seguiram, ficava procurando a nova moça. Esquecera-se de perguntar qual era o curso que fazia. Acabou por encontrá-la sentada na grama, isolada, do lado de fora do bloco A. Ela tinha uma feição distinta de qualquer pessoa, tinha olhos castanhos, cor de terra, a pele suavemente queimada e um vestido de tons verde escuros. Depois de mais algumas semanas, no início de julho, com o inverno se anunciando e as árvores já despidas de todas as folhas, a nova amiga a aconselhou a tentar uma última aproximação com a ex-amiga. Como a UFFS estava em época de avaliações finais, não haveria muita gente, então poderiam se encontrar no pátio em construção entre os blocos de laboratórios e conversar à vontade. Fazia uma tarde de frio, estranha e chuvosa, de muito vento. As árvores da mata atrás dos laboratórios pareciam acenar, de tão forte que eram as rajadas. Entre morros de terra, buracos e blocos de concreto, as duas conversaram por um longo tempo, esqueceram de tudo e de todos. Por fim, a amizade estava restabelecida e, quando perceberam, a garota de vestido verde estava se aproximando, andando enigmática no meio do vendaval. A chuva parecia descer à volta dela, sequer a tocando, enquanto seus cabelos balançavam ao vento. Ela abraçou-se às duas moças, com uma força descomunal. Arrastou-as até um dos buracos destinados à arborização do pátio, sem levantar o tom de voz, mesmo com rajadas de vento uivando por todos os lados, falou que era um ser da natureza e que desejaria voltar ao seu estado original. Para isso, precisava da essência vital de dois humanos, ligados por laços de amizade. Seus braços começaram a se tornar troncos e o vestido aumentava, envolvia aquelas moças. As amigas mal tiveram tempo de pensar no que estava acontecendo, apenas conseguiram erguer os braços, tentando escapar, mas foi em vão. As famílias das duas moças estiveram no campus para procurá-las, mas não havia qualquer informação. E quando os operários foram terminar o serviço de arborização do pátio, na frente dos laboratórios, estranharam que uma das árvores já estava plantada, com raízes tão fundas que parecia já ter décadas e galhos que, quando estão sem folhas, parecem dedos que se esticam. Lobisomem come cachorros e relatos assustam população de Canhotinho. Durante o ano de 2009, moradores da cidade de Canhotinho, em Pernambuco, tiveram suas rotinas afetadas. Crianças praticamente não saiam de casa durante a noite. Os adultos trancavam as portas depois das 22 horas e os que arriscavam quebrar esse comportamento tinham receio de serem atacados por um suposto lobisomem que estaria rondando a cidade. Segundo a população, um bicho como este teria atormentando a cidade no ano de 2001 e em 2009 o animal estaria de volta uivando e atacando animais durante a noite. Foram vários os relatos de pessoas que viram o monstro ou que tomaram conhecimento de sua presença em Canhotinho. Um dos relatos que mais aumentou o pavor, na época, ocorreu depois do ataque ocorrido no sítio onde a agricultora Maria do Carmo Soares, de 57 anos, garantiu ter visto o lobisomem comendo os cachorros de sua casa. Eu estava assistindo televisão quando me levantei para ir apagar a luz da cozinha, quando vi uma coisa estranha pela brecha da porta. Fui aspirar e vi um bicho grande, todo peludo, com orelhas grandes e todo preto. Ele estava comendo um dos meus cachorros. Conta a agricultora. Ela estava sozinha e chorou muito de medo. No outro dia encontrou os seus 3 cachorros mortos. Os pedaços deles estavam espalhados pelo terreiro. Eu nunca na minha vida vi um cachorro ser morto daquele jeito. Eu só consegui encontrar 3 pernas e uma cabeça dos cachorros. O resto ele deve ter engolido. Lembrou ela apavorada. No bairro Elisa Holanda, próximo ao cemitério da cidade, os relatos são ainda mais assustadores. Um vigilante de um colégio, que pediu para não ser identificado, disse que chegou a atirar no pescoço do lobisomem.
Primeiro eu vi uma coisa muito estranha quando estava vindo para o trabalho. Foi por trás do cemitério. Era como se fosse ele, o lobisomem, se transformando. No outro dia, eu estava aqui no colégio quando ele me viu e veio me atacar. Ele tinha dentes grandes e garras afiadas. Deu medo, mas eu atirei no pescoço dele e depois ele saiu correndo pelo matagal. Garante. Algumas pessoas disseram que o lobisomem poderia ser uma moça que morava perto do cemitério e que a transformação ocorreria num cercado que fica atrás da casa dela. Para reforçar ainda mais esta desconfiança, vizinhos juraram que depois que o vigia deu um tiro na criatura, a garota teria sido atendida no hospital com dores no pescoço. Depois de ler tantas histórias, qual a sua opinião? Seriam todos relatos falsos?